Olá, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas do canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre princípios fundamentais da execução. Esse será nosso tema. Muito bem, esses princípios eles estão dentro da parte geral do processo executivo, então eles se aplicam tanto à execução autônoma, aquela que é originária em um título executivo extrajudicial, quanto à execução sincrética ou cumprimento de sentença, aquela que é originária de um título executivo judicial. Então, são princípios comuns ao processo executivo e vamos conversar sobre eles hoje. Eu relacionei alguns, tá? Dentro da doutrina existem outros, mas eu relacionei os que eu reputei mais importantes para a gente trazer nessa aula do canal. O primeiro princípio é o princípio do título executivo. Bom, isso é fundamental, gente. Já falei para vocês, não existe execução sem título. Nulla executio sine título. Então, o princípio do título executivo é justamente esse, que toda atividade executiva ela está vinculada a um título executivo. E esse título, por sua vez, lembrando dos requisitos especiais lá, específicos da execução, que a gente já conversou em outra videoaula, dentro desse título executivo eu tenho que ter uma obrigação líquida, uma obrigação certa, exigível e tem que haver inadimplemento, para eu dar origem ao processo de execução, tanto sincrético quanto autônomo, tanto do título extrajudicial quanto do título judicial. Então esse é o primeiro grande princípio. Nulla executio sine título é o princípio do título executivo, que toda atividade executiva, repito, está condicionada à existência de um documento que a lei repute como título executivo. Só lembrando que tem que ser feito por lei, no caso, o título executivo, ele é dentro dos que estão enumerados na legislação como se assim fossem, tá? Somente a lei pode criar esse título executivo. Seguindo, o segundo princípio é um princípio da tipicidade das formas executivas e o princípio da atipicidade das formas executivas. Muito bem, vamos falar de um e de outro. Princípio da tipicidade. Bom, levando uma correlação grosseira até com direito penal, né? A tipicidade é mais ou menos a coisa, tem que estar previsto em lei, né? Então, o fato típico é aquele que vem previsto em lei, do direito penal. Aqui, no caso, pelo princípio da tipicidade, as formas executivas, elas encontram previsão legal, elas estão discriminadas na lei como formas executivas. Então, nós temos aqui, são técnicas da penhora, são momentos como a avaliação, o depósito, a venda no leilão, são as técnicas executivas que a gente costuma utilizar durante o processo de execução, tanto sincrético quanto autônomo, e elas vêm previstas rigorosamente em lei. O princípio da atipicidade das formas executivas, de outra banda, elas são formas executivas que não encontram uma estrita previsão legal, tá? Não existe previsão legal expressa das formas atípicas de execução. O juiz, então, ele está autorizado a determinar a modalidade de execução adequada para cada caso concreto. Então, existe uma possibilidade de escolha de instrumentos como multa, como intervenção, fica a critério do juiz. Eles vêm previstos lá, essa possibilidade do juiz instituir, no artigo 139, inciso 4º do CPC. O que eu tenho que falar quando eu falo do princípio da tipicidade e da atipicidade? Bom, ambos são aplicados nos dois tipos de execução, tanto na autônoma quanto na sincrética. Mas, nos processos de execução autônoma, ou seja, aqueles que vêm num título executivo extrajudicial, é mais comum que se apliquem formas típicas de execução e não tanto as formas atípicas, tá?
Até mesmo porque, tu parte de um título executivo extrajudicial, não teve nenhum processo de conhecimento anterior, não teve contraditório, não teve nada. E as formas executivas típicas são aquelas formas seguras, que a outra parte já sabe o que pode ocorrer com ele nesse momento. Dentro do processo de execução sincrético, ou seja, do título judicial, o cumprimento de sentença, é que se tem uma maior liberdade para a utilização do princípio da atipicidade das formas executivas. Pensa assim, já existe todo um procedimento anterior, um processo de conhecimento, já surgiu aquele título judicial, já teve garantias de N coisas, contraditório, ampla defesa, e aí nós temos uma decisão com carga condenatória. Ora, tem que cumprir, né? Dentro da questão dos princípios da jurisdição, né? A obrigatoriedade do cumprimento dessa decisão. Então, dá uma maior liberdade que o juiz aplique uma multa, por exemplo, ou interdite um local, para que faça valer a ordem emanada do juízo. Então, esse é o princípio da tipicidade e a tipicidade das formas executivas. O próximo princípio que eu quero conversar com vocês, ele é fundamental dentro da execução, é o princípio do resultado. Gente, a execução corre para a satisfação do credor, ponto. É uma atividade satisfativa do Estado. Eu já tenho a obrigação configurada dentro do título executivo, ele é líquido, ele é certo, ele é exigível e ele está inadimplido. A execução surge no momento que vai fazer esse título chegar ao resultado final, ou seja, a satisfação do crédito do credor por parte do devedor. Então, o princípio do resultado, ele vem do lado do credor. Esse princípio do resultado é que leva a crer que no processo de execução, vocês sabem que o direito sempre é aquela balança, os dois pratos equilibrados, né? Na execução, o que acontece com a balança? Um prato pende mais do que o outro. Porque não existe uma paridade de armas dentro do processo executivo em face do princípio do resultado. O credor, ele tem uma prevalência maior, ele tem uma atividade maior dentro da execução, tá? Então, exemplos disso, ele pode indicar os bens do devedor à penhora, ele pode também decidir se ele quer adjudicar os bens ou proceder à alienação. Então, sempre que tiver uma decisão maior, a decisão que parte do credor, ela vai ter mais fundamento do que a do devedor, porque ele está numa situação privilegiada, é o crédito dele que deve ser satisfeito e aquela é a atividade satisfativa do Estado. Então, a execução corre para ele, para a satisfação do seu crédito. Em contrapartida a isso, nós temos o próximo princípio, que é o princípio da menor onerosidade. Bom, o princípio da menor onerosidade, ele entra nessa linha do princípio do resultado que eu vinha falando. O da menor onerosidade é o princípio que satisfaz o devedor, que está à mercê do devedor. Então, ele vem expresso lá no artigo 805 do CPC, que eu vou me permitir a leitura. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Bom, esse artigo e seu parágrafo único nos trazem duas situações que devem ser analisadas. Primeiro, quando a execução puder ser promovida de um jeito menos oneroso para o devedor, deverá ser feito. Por quê? Principalmente porque execução não é vingança. É o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Eu não executo o devedor porque eu quero me vingar dele. Eu executo o devedor para satisfazer o meu crédito. É só isso. E a execução vai até o limite desse crédito do credor. Então, se existe uma maneira menos gravosa de satisfazer aquela execução e uma maneira mais gravosa com o mesmo resultado, opta-se pela menos gravosa. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Imagina assim, o credor indicou a penhora o automóvel do devedor. Esse automóvel está avaliado
em 30 mil reais, vamos dizer assim, e a dívida é de 30 mil reais. Em um universo perfeito a gente faz os exemplos darem certo. Bom, esse automóvel é muito importante para o devedor, porque esse automóvel ele simplesmente é o meio de lazer dele, de sair com a família, é também o meio de ir ao trabalho. Então essa penhora sobre o automóvel é muito gravosa para esse devedor. Então ele pode requerer a substituição dessa penhora com base nesse artigo 805. E aí entra a função do parágrafo único. Gente, ele só pode requerer essa substituição se ele der alguma coisa para colocar no local, no lugar. Ele não pode simplesmente dizer, olha, é muito oneroso para mim e ponto. E aí o credor que se vire atrás de outro bem, não, isso não vai acontecer com base no princípio do resultado, porque a execução corre para a satisfação do credor. E se já tem aquela penhora vai ser levada ao cabo com a venda ou adjudicação e o credor vai ter o seu crédito satisfeito. Não, ele tem que simplesmente, alegando o princípio da menor onerosidade, ele tem que trazer uma opção para o credor. Então ele pode pedir a substituição da penhora desse automóvel pela penhora, sei lá, de uma máquina agrícola que tenha o mesmo valor ou um valor equivalente, mas que de qualquer sorte satisfaça o crédito do credor, tá? Aí qual é o passo? O credor ele vai ser intimado para se manifestar sobre a possibilidade ou não dessa substituição. Caso ele concorde com a substituição, pronto, a penhora é substituída e o bem aquele primeiro é desonerado e fica para o devedor novamente e o outro passa a ser onerado. Agora, se o credor trouxer um argumento plausível de peso que ele não quer essa substituição, então, por exemplo, essa máquina agrícola ela está estragada e ela é de difícil comercialização. Essa máquina agrícola está num lugar incerto e não sabido, não se sabe onde está. O valor não é o mesmo, não satisfaz a integralidade do crédito. Bom, ele tem que trazer um argumento, porque ele não quer. Não basta o não quero porque não quero, tá? Então, trazendo esse argumento, o juiz vai decidir. Se o credor não tiver nenhum argumento de peso, vai valer o princípio da menor onerosidade e a penhora vai ser substituída. Se o credor tiver um argumento, pode ser que esse princípio não seja aplicado e aí vai prevalecer o princípio do resultado para a satisfação do credor. Então é importante ressaltar que no parágrafo único diz lá, ao executado que alegar ser medida executiva mais gravosa, incumbe, aí vem a obrigatoriedade, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, ele tem que dar essa opção de substituição. Substituição pelo quê? Para fazer valer esse princípio, entendido? Bom, o próximo princípio que eu separei para a gente conversar é o princípio da responsabilidade patrimonial e responsabilidade pessoal. Primeiro lugar, pelo 789 do CPC e o 391 do Código Civil, nós temos o seguinte. 789, CPC. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. E o 391 do Código Civil, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Esse é o princípio da responsabilidade patrimonial, tá? Então, o devedor responde com todos os seus bens presentes ou futuros para a satisfação do credor. Tanto faz ele já ter o bem ou ele está na expectativa de possuir. Por exemplo, ele está no inventário, ele vai receber um valor dentro desse inventário. Então, é perfeitamente possível penhorar-se esse direito que ele vai receber no inventário. Eu posso pedir uma penhora no rosto dos autos, é um bem futuro, mas é um bem pertencente ao devedor. Então, o princípio da responsabilidade patrimonial, ele tem que arcar, tá? Então, o devedor, ele responde com todos os seus bens presentes e futuros do seu patrimônio, pela dívida. Cuidado aqui. Vamos dizer que o devedor faleça, tá? Bom, os bens dele que ele deixou para os herdeiros vão responder pelas dívidas que ele possuía. Mas isso não vai poder de jeito nenhum adentrar no patrimônio dos herdeiros. Cuidado com isso, tá?
Então, os herdeiros, eles podem até ficar sem herança, não receber absolutamente nada, mas eles não vão ter o seu próprio patrimônio onerado. Então, os bens do devedor respondem pelas dívidas, não dos herdeiros, os bens particulares dos herdeiros. Então, fica com cuidado aqui. As dívidas, no caso do decurso, vai até as forças da herança, ou seja, até esgotar tudo que o decursus deixou de bens, depois não mais. A gente sabe que o princípio da responsabilidade patrimonial é o que deixa um gosto mais forte de frustração dentro da execução, porque se não tem patrimônio, não adianta, não tem de onde tirar, não tem como prosseguir essa execução. Se não tem bens, não tem o que fazer. Na realidade, o credor vai continuar com esse seu crédito até prescrever e simplesmente vai morrer isso. O devedor não vai nunca adimplir, porque ele não tem patrimônio suficiente para o adimplemento. Então, essa é a grande frustração que eu brinco em aula, que o credor ele fica com a experiência de nunca mais chegar perto daquele devedor e fazer alguma coisa, fazer alguma negociação. Uma coisa importante para quem advoga, eu acho importante sempre salientar isso. Quando surgir alguém no escritório de vocês, num caso de uma execução, de um título, alguma coisa, tentem ver se o executado, o futuro executado, tem patrimônio. Se ele não tem patrimônio, vocês vão esbarrar nisso aqui. Não tem patrimônio, vai morrer, fica dito pelo não dito. Então, o que é bom fazer num momento desse? Tentar uma conciliação. Eu acho que a conciliação tá aí, tá na mão de todo mundo para fazer, e é uma atividade importantíssima, é um equivalente jurisdicional, ele simplesmente, eu posso evitar um processo e fazer um acordo. Às vezes vai valer mais um acordo ruim do que ficar sem nada, se incomodar num processo judicial, porque o devedor não tem de onde tirar e pelo princípio da responsabilidade patrimonial não tem o que fazer. Uma coisa importante de dizer, que as obrigações de pagar prevalece sempre o princípio da responsabilidade patrimonial. Se vocês verem lá no 824 do CPC, diz: a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação dos bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Quantia certa. Agora, nas obrigações de fazer, não fazer e entregar, nós temos no 499 o seguinte: a obrigação somente será convertida em perdas e danos, obrigação de pagar, se o autor requerer ou, se impossível, a tutela específica ou na obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, de acordo com esse artigo, vamos entrar então no princípio da responsabilidade pessoal. O que é? O princípio da responsabilidade pessoal é uma nova tendência do direito processual, tá? Que implica em novos mecanismos de subrogação aptos a conseguir por uma outra via a prestação devida. Então, aqui nas obrigações de fazer, não fazer e entregar, que é que se aplica esse tipo de princípio, pode, por exemplo, o juiz combinar uma multa diária para a entrega ou para um fazer, pode ser determinado que a parte feche o estabelecimento para não descumprir a obrigação de não fazer. Então, podem ter medidas outras que não sejam patrimoniais, que possam levar a um resultado prático ou equivalente de uma execução, tá? Então, isso é importante. Claro que se nada der certo, converte em perdas e danos, a própria multa é em dinheiro e vai virar uma obrigação de pagar e vai ficar naquela dependência do devedor ter bens. Mas são mecanismos anteriores a isso, vocês entendem? Que eu posso tentar levar, são medidas de coação para que o executado cumpra o que é devido ao credor. O princípio da transparência patrimonial, ele vem um pouco atrelado a esse anterior que a gente falou. Então, o novo princípio, transparência patrimonial, quer dizer que o patrimônio do executado, ele é transparente para o credor. O que quer dizer isso? O executado não pode invocar em qualquer grau a privacidade
para esconder os bens da constrição. Então entra aí aquela medida que se pede para o oficial de justiça de arrombamento, por exemplo, para ver os bens que estão dentro da casa. Entra aí também aquela medida que pode ser determinado ao devedor apresentar os bens do seu patrimônio para o credor, com base no artigo 774, inciso 5º do CPC. Entra aí a possibilidade de penhora do Passenjude, uma penhora online que tem o sigilo bancário, mas a gente pode pedir a penhora do direito. Ou seja, o patrimônio do devedor está à disposição do credor e o devedor não tem o direito de esconder nada para a satisfação da dívida. Por último, o princípio do contraditório. Gente, o princípio do contraditório, ele sempre tem que ser trazido, sempre tem que ser discutido, porque em qualquer processo de execução, qualquer processo em geral, desculpa, o princípio de contraditório tem que ser garantido. É uma garantia constitucional, né? Então, os exemplos dentro da execução que trazem o contraditório, os grandes exemplos são os embargos à execução, que é a resposta à execução, a impugnação, no caso, a resposta ao cumprimento de sentença, ou até mesmo a exceção de pré-executividade, que foi uma outra aula que a gente já conversou, uma outra videoaula. Gente, por hora é isso, a aula de hoje fica. Semana passada foi um pouco atrapalhada, eu não consegui publicar as 2 aulas por semana, mas nessa semana eu vou me organizar para que a gente continue com a nossa regularidade. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Muito obrigada pela atenção, pelo acompanhamento e um grande beijo no coração de vocês.